Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos da União. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 16. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2020 e nos créditos adicionais e sua execução deverão 1. Atender ao disposto do artigo 167 da Constituição e no novo regime fiscal instituído pelo artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. Propiciar o controle dos valores transferidos conforme o disposto no capítulo 5 e nos custos das ações e 3. Considerar, quando for o caso, informações sobre a execução física das ações orçamentárias e os resultados de avaliações e monitoramento de políticas públicas e programas de governo. Parágrafo único. O controle de custos, de que trata o inciso 2 do caput, será orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos e permitir o acompanhamento das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial. Artigo 17. Os órgãos e as entidades integrantes do orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento deverão disponibilizar informações atualizadas referentes aos seus contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, e as diversas modalidades de transferências operacionalizadas na plataforma Mais Brasil, inclusive com o georreferenciamento das obras e a identificação das categorias de programação e fontes de recursos, observadas as normas estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. Nos casos em que o instrumento de transferência ainda não for operacionalizado na plataforma Mais Brasil, as normas deverão estabelecer condições e prazos para a transferência eletrônica dos respectivos dados para a referida plataforma. Parágrafo 2º. Os planos de trabalho aprovados e que não tiverem sido objeto de convênio até o final do exercício de 2019, constantes do portal Plataforma Mais Brasil, poderão ser disponibilizados para serem conveniados no exercício de 2020. Parágrafo 3º. Os órgãos e as entidades referidos no caput poderão disponibilizar nos respectivos sistemas projetos básicos e de engenharia pré-formatados e projetos para aquisição de equipamentos por adesão. Artigo 18. Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas como 1. Início de construção, ampliação, reforma voluptuária, aquisição, novas locações e arrendamentos de imóveis residenciais funcionais. 2. Locação ou arrendamento de mobiliário e equipamento para unidades residenciais funcionais. 3. Aquisição de automóveis e representação. 4. Ações de caráter sigiloso. 5. Ações que não sejam de competência da União, dos Estados ou dos municípios, nos termos do disposto na Constituição. 6. Clubes e associações de agentes públicos ou quaisquer outras entidades congêneres. 7. Pagamento a qualquer título a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos. 8. Compra de títulos públicos por parte de entidades da Administração Pública Federal indireta. 9. Pagamento de diárias e passagens a agente público da ativa por intermédio de convênios ou instrumentos congêneres firmados com entidades de direito privado ou órgãos de entidades de direito público. 10. Concessão, ainda que indireta, de qualquer benefício, vantagem ou parcela de natureza indenizatória a agentes públicos com a finalidade de atender despesas relacionadas à moradia, hospedagem, ao transporte ou similar, seja sob a forma de auxílio, ajuda de custo ou qualquer outra denominação. 11. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 12. Transferência de recursos a entidades privadas destinados à realização de eventos no âmbito do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania. 13. Pagamento de diária para deslocamento no território nacional em valor superior a R$ 700, incluído nesse valor o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. 14. Concessão de ajuda de custo para moradia ou de auxílio moradia e auxílio alimentação ou qualquer outra espécie de benefício ou auxílio, sem previsão em lei específica e com efeitos financeiros retroativos ao mês anterior ao da protocolização do pedido.
15. Aquisição de passagens aéreas em desacordo com o disposto no parágrafo 7º. 16. Pavimentação de ruas urbanas sem a prévia ou concomitante implantação de sistemas de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem urbana ou manejo de águas pluviais quando necessária e 17. Pagamento a agente público de qualquer espécie remuneratória ou indenizatória com efeitos financeiros anteriores à entrada em vigor da respectiva lei que estabeleça a remuneração ou a indenização ou reajuste ou que altere ou aumente seus valores. Parágrafo 1º. Desde que o gasto seja discriminado em categoria de programação específica ou comprovada a necessidade de execução da despesa, excluem-se as vedações previstas nos incisos 1 e 2 do caput, as destinações para a. Unidades equipadas, essenciais à ação das organizações militares. B. Representações diplomáticas no exterior. C. Residências funcionais em faixa de fronteira, no exercício de atividades diretamente relacionadas com o combate a delitos fronteiriços para 1. Magistrados da Justiça Federal. 2. Membros do Ministério Público da União. 3. Policiais federais. 4. Auditores fiscais e analistas tributários da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e 5. Policiais rodoviários federais. D. Residências funcionais em Brasília. 1. Dos ministros de Estado. 2. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. 3. Do Procurador-Geral da República. 4. Do Defensor Público-Geral Federal. E 5. Dos membros do Poder Legislativo. E. Locação de equipamentos exclusivamente para uso e manutenção predial. 2. No inciso 3 do caput, as aquisições de automóveis de representação para uso. A. Do presidente, do vice-presidente e dos ex-presidentes da República. B. Dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. C. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos presidentes dos Tribunais Regionais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. D. Dos ministros de Estado. E. Do Procurador-Geral da República. E. F. Do Defensor Público-Geral Federal. 3. No inciso 4 do caput, quando as ações forem realizadas por órgãos ou entidades cuja legislação que os criou estabeleça entre suas competências o desenvolvimento de atividades relativas à segurança da sociedade e do Estado e que tenham como pré-condição o sigilo. 4. No inciso 5 do caput, as despesas que não sejam de competência da União relativas a. Ao processo de descentralização dos sistemas de transporte ferroviário de passageiros, urbanos e suburbanos, até o limite dos recursos aprovados pelo Conselho Diretor do processo de transferência dos respectivos sistemas. B. Ao transporte metroviário de passageiros. C. A construção de vias e obras rodoviárias estaduais destinadas à integração de modais de transporte. D. A malha rodoviária federal, cujo domínio seja descentralizado aos estados e ao Distrito Federal. E. As ações de segurança pública. F. A construção, manutenção e conservação de estradas vicinais destinadas à integração com rodovias federais, estaduais e municipais. E G. A construção, manutenção e conservação de vias destinadas à circulação de veículos na periferia das áreas urbanas, de modo a evitar ou minimizar o tráfego no seu interior, tais como contornos ou anéis rodoviários. 5. No inciso 6 do caput, A. As creches. E. B. As escolas para atendimento pré-escolar. 6. No inciso 7 do caput, o pagamento pela prestação de serviços técnicos profissionais especializados por tempo determinado, quando os contratados estiverem submetidos ao regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração de chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas, desde que a. Esteja previsto em legislação específica, ou b. Refira-se à realização de pesquisas e estudos de excelência. 1. Com recursos repassados a organizações sociais, nos termos do disposto nos contratos de gestão, ou 2. Realizados por professores universitários, na situação prevista na linha B, do inciso 16 do caput do artigo 37 da Constituição, desde que os projetos de pesquisas e os estudos tenham sido previamente aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja vinculado o professor. 7. No inciso 8 do caput, a compra de títulos públicos para a atividade que foram legalmente atribuídas às entidades da administração pública federal indireta. 8. No inciso 9 do caput, o pagamento a militares,
servidores e empregados. A. Pertencentes ao quadro de pessoal do convenente. B. Pertencentes ao quadro de pessoal da Administração Pública Federal, vinculado ao objeto de convênio, quando o órgão for destinatário de repasse financeiro oriundo de outros entes federativos, ou C. As atividades de pesquisa científica e tecnológica. E 9. No inciso 10 do caput, quando a. houver lei que discrimine o valor ou o critério para sua apuração. B. Em estrita necessidade de serviço, devidamente justificada. E C. De natureza temporária, caracterizada pelo exercício de mandato ou pelo desempenho de ação específica. Parágrafo 2º. A contratação de serviços de consultoria, inclusive aquelas realizadas no âmbito de acordos de cooperação técnica com organismos e entidades internacionais, somente será autorizada para a execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores ou empregados da Administração Pública Federal, no âmbito do órgão ou da entidade, publicando-se no Diário Oficial da União, além do extrato do contrato, a justificativa e a autorização da contratação, da qual constarão necessariamente a identificação do responsável pela execução do contrato, descrição completa do objeto do contrato, o quantitativo médio de consultores, custo total e a especificação dos serviços e o prazo de conclusão. Parágrafo 3º. A restrição prevista no inciso 7 do caput não se aplica ao serviço que se encontre com licença sem remuneração para tratar de interesse particular. Parágrafo 4º. O disposto nos incisos 7 e 11 do caput aplica-se também aos pagamentos à conta de recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos e entidades de direito público. Parágrafo 5º. A vedação prevista no inciso 12 do caput não se aplica às destinações na Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e no Ministério do Turismo para a realização de eventos culturais tradicionais de caráter público realizados há no mínimo 5 anos ininterruptamente, desde que haja prévia e ampla seleção promovida pelo órgão concedente e pelo ente público conveniente. Parágrafo 6º. O valor de que trata o inciso 13 do caput aplica-se a qualquer agente público, servidor ou membro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até que a lei disponha sobre valores e critérios de concessão de diárias e auxílio-deslocamento. Parágrafo 7º. Somente serão concedidas diárias e adquiridas passagens para servidores e membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, no estrito interesse do serviço público, inclusive no caso de colaborador eventual. Parágrafo 8º. Até que lei específica disponha sobre valores e critérios de concessão, o pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia a qualquer agente público, servidor ou membro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, fica condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições, além de outras estabelecidas em lei. 1. Não existe imóvel funcional disponível para uso pelo agente público. 2. O cônjuge ou companheiro ou qualquer outra pessoa que resida com o agente público não ocupe imóvel funcional nem receba ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia. 3. O agente público ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua mudança de lotação. 4. O agente público deve encontrar-se no exercício de suas atribuições em localidade diversa da sua lotação original. E 5. Natureza temporária, caracterizada pelo exercício de mandato ou pelo desempenho de ação específica. Parágrafo 9º. Fica autorizada a aquisição de passagens em classe executiva para servidores e membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, quando seu deslocamento em classe econômica, em razão da sua limitação funcional e de condições de acessibilidade da aeronave, impuser-lhes ônus desproporcional e indevido. Artigo 19. O projeto de lei orçamentária de 2020 e os critérios especiais, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e atendido o disposto no artigo 2º desta lei, somente incluirão ações ou subtítulos novos se 1. Tiverem sido adequada e suficientemente contemplados: a. As despesas
mencionadas no artigo 3º e b. os projetos e seus subtítulos em andamento. 2. Os recursos alocados, no caso dos projetos, viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, consideradas as contrapartidas de que trata o parágrafo 1º do artigo 75 e 3. A ação estiver compatível com a lei do Plano Plurianual 2020-2023. Parágrafo 1º. Entende-se como projeto ou subtítulo de projeto em andamento aquele constante ou não da proposta cuja execução financeira até 30 de junho de 2019 tenha ultrapassado 20% do seu custo total estimado ou 2. No âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social seja igual ou superior a 50 milhões de reais, desde que iniciada a execução física. Parágrafo 2º. Entre os projetos ou subtítulos de projetos em andamento, terão procedência na alocação de recursos aqueles que apresentarem maior percentual de execução física. Parágrafo 3º. Os orçamentos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, ou equivalente, são responsáveis pelas informações que comprovem a observância do disposto nesse artigo. Parágrafo 4º. Os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, ou equivalentes, manterão registros de projetos sob sua supervisão por Estado ou Distrito Federal, pelo menos com informação de custo, da execução física e financeira e da localidade. Artigo 20. Somente poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária de 2020 as dotações relativas às operações de crédito externas contratadas ou cujas cartas consulta tenham sido autorizadas pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, no âmbito do Ministério da Economia, até 1º de agosto de 2019. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo a emissão de títulos da dívida pública federal e as operações a serem contratadas junto aos organismos multilaterais de crédito destinadas a apoiar programas de ajustes setoriais ou relativas a empréstimos por desempenho. Artigo 21. O projeto de lei orçamentária de 2020 e a respectiva lei poderão conter, em órgão orçamentário específico, receitas de operações de crédito e programações de despesas correntes primárias condicionadas à aprovação de projetos de lei de créditos suplementares ou especiais por maioria absoluta do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 1º. Os montantes das receitas e das despesas a que se refere o caput serão equivalentes à diferença positiva no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social entre o total das receitas de operações de crédito e o total das despesas de capital. Parágrafo 2º. A mensagem de que trata o artigo 10 apresentará as justificativas para a escolha das programações referidas no caput, a metodologia de apuração e a memória de cálculo da diferença de que trata o parágrafo 1º e das respectivas projeções para a execução financeira dos exercícios de 2020 e 2022. Parágrafo 3º. Os montantes de que trata o parágrafo 1º poderão ser reduzidos por meio de abertura de crédito suplementar, nos termos do disposto no artigo 46, por meio de substituição da receita de operações de crédito por outra fonte de recurso, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 44. Parágrafo 4º. Na hipótese do caput deste artigo, o chefe do Poder Executivo deverá informar ao Congresso Nacional, na mensagem de que trata o artigo 10 desta lei, as mensagens já adotadas e a adotar com o objetivo de reduzir a necessidade de realização de operações de crédito durante a execução orçamentária. Artigo 22. Vetado. Artigo 23. Vetado. Artigo 24. Vetado. Seção 2. Das diretrizes específicas para o Poder Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Artigo 25. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, até 15 de agosto de 2019, suas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2020, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, encaminhadas nos termos do disposto no caput, deverão ser objeto de parecer do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam o artigo 103b e artigo 130-A da Constituição, respectivamente, a ser encaminhado à comissão mista e que se refere ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, até 28 de setembro de 2019, com cópia para a Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 2º.
O disposto no parágrafo 1º não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 26. Para fins de elaboração de suas propostas orçamentárias para 2020, os poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União terão como limites orçamentários para as despesas primárias, excluídas as despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições, os valores calculados na forma do disposto no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 1º. Aos valores estabelecidos de acordo com o disposto no caput, serão acrescidas as dotações destinadas às despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. Parágrafo 2º. Os limites de que trata o caput e o parágrafo 1º serão informados aos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União até 17 de julho de 2019. Parágrafo 3º. A utilização dos limites a que se refere este artigo para o atendimento de despesas primárias, discricionárias classificadas no GND 3, outras despesas correntes, 4 investimentos e 5 inversões financeiras, somente poderá ocorrer após o atendimento das despesas primárias obrigatórias relacionadas na seção 1 do anexo 3, observado em especial o disposto no capítulo 7. Parágrafo 4º. As dotações do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, fundo partidário constante do Projeto de Lei Orçamentária 2020 e aprovadas na respectiva lei, corresponderão ao valor pago no exercício de 2016, corrigido na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 5º. O montante de que trata o parágrafo 4º integra os limites orçamentários calculados na forma do disposto no caput. Artigo 27. Os órgãos, no âmbito dos poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público da União, poderão realizar a compensação entre os limites individualizados para as despesas primárias para o exercício de 2020, respeitado o disposto no parágrafo 9º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por meio da publicação de ato conjunto dos dirigentes dos órgãos envolvidos. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o ato conjunto de que trata o caput deverá ser publicado até a data estabelecida no artigo 25. Seção 3. Dos débitos judiciais. Artigo 28. A Lei Orçamentária de 2020 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e, no mínimo, um dos seguintes documentos. 1. Certidão de trânsito em julgado. A. Dos embargos à execução, ou B. Da impugnação ao cumprimento de sentença, ou 2. Certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença. Artigo 29. O Poder Judiciário encaminhará à comissão mista a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, a Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas do Ministério da Economia, à Advocacia-Geral da União e aos órgãos e às entidades devedores a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária de 2020, conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, discriminada por órgão da administração pública direta, autarquia e fundação, e por GND, conforme detalhamento constante do artigo 6º, especificando 1. Número da ação originária no padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. Data do ajuizamento da ação originária. 3. Número do precatório. 4. Tipo de causa julgada, com especificação precisa do objeto da condenação transitada em julgado. 5. Data da autuação do precatório. 6. Nome do beneficiário e número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. 7. Valor individualizado por benefício e valor total do precatório a ser pago, atualizados até 1º de julho de 2019. 8. Data do trânsito em julgado. 9. Identificação da vara ou da comarca de origem. E 10. Natureza do valor do precatório, ser referente ao objeto da causa julgada. 10. Natureza do valor do precatório, se referente ao objeto da causa julgada, aos honorários sucumbenciais fixados pelo juiz da execução e aos honorários contratuais. Parágrafo 1º. As informações previstas no caput serão encaminhadas até 20 de julho de 2019 na forma de banco de dados por intermédio de seus órgãos centrais de planejamento e orçamento ou equivalentes,
Parágrafo 2º. Caberá aos tribunais estaduais e do Distrito Federal e territórios encaminhar à comissão mista, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, a Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, a Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e ao Conselho Nacional de Justiça, no prazo previsto no parágrafo 1º, a relação única com todos os débitos de precatórios acidentários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária de 2020, com as especificações mencionadas nos incisos 1 a 10 do caput, acrescida de campo que contenha a sigla da unidade federativa. Parágrafo 3º. Caberá aos tribunais estaduais e do Distrito Federal e dos territórios encaminhar à comissão mista, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, a Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, a Advocacia Geral da União, aos órgãos e às entidades devedoras, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia e ao Conselho Nacional de Justiça, no prazo previsto no parágrafo 1º, a relação única com todos os débitos de precatórios expedidos contra a União, diversos daqueles tratados no parágrafo 2º, a serem incluídos no projeto de lei orçamentária 2020, com as especificações mencionadas nos incisos 1 a 10 do caput, acrescidas da indicação do órgão ou da entidade da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, responsável pelo cumprimento da obrigação e de campo que contenha a sigla da unidade federativa. Parágrafo 4º. Os órgãos e as entidades devedores referidos no caput comunicarão à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda, do Ministério da Economia, no prazo máximo de 10 dias, contado da data de recebimento da relação dos débitos, eventuais divergências verificadas entre a relação e os processos que originaram os precatórios recebidos. Parágrafo 5º. A falta da comunicação a que se refere o parágrafo 4º, pressupõe a inexistência de divergências entre a relação recebida e os processos que originaram os precatórios, sendo a omissão, quando existir divergência, de responsabilidade solidária do órgão ou da entidade devedora e de seu titular ou dirigente. Artigo 30. O Poder Judiciário disponibilizará mensalmente, de forma consolidada, por órgão orçamentário, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, a relação dos precatórios e das requisições de pequeno valor, RPVs, autuados e pagos, consideradas as especificações estabelecidas nos incisos do caput do artigo 29, com as adaptações necessárias. Artigo 31. A atualização monetária dos precatórios estabelecidas no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição e das RPVs expedidas no ano de 2020, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidentes do trabalho, observará, no exercício de 2020, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, Especial, IPCA-E, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a partir da data do cálculo, exequendo até o seu efetivo disposto, exceto se houver disposição superveniente que estabeleça outro índice de correção. Parágrafo 1º. Na atualização monetária dos precatórios tributários, da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito, deverão ser observados os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública devedora corrige seus créditos tributários. Parágrafo 2º. Os precatórios e as RPVs cancelados nos termos do disposto na Lei 13.463, de 6 de julho de 2017, e eventualmente venham a ser objeto de novo ofício requisitório, inclusive os tributários, conservarão a remuneração correspondente a todo o período em que estiveram depositados na instituição financeira. Parágrafo 3º. Os precatórios e RPVs expedidos nos termos do disposto no parágrafo 2º deste artigo serão atualizados da data da transferência dos valores cancelados para a conta única do Tesouro Nacional até o novo depósito, observada a remuneração referida no caput do parágrafo 1º. Referido no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no caput aos precatórios parcelados nos termos do disposto no parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no caput aos precatórios parcelados nos termos do disposto no parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição. Artigo 32. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de débitos relativos a precatórios e requisições de pequeno valor, aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e nos créditos adicionais, deverão ser integralmente descentralizadas
pelo órgão central do Sistema da Administração Financeira Federal, aos órgãos setoriais de planejamento e orçamento do Poder Judiciário ou equivalentes, que se incumbirão em descentralizá-las aos tribunais que proferirem as decisões exequendas, inclusive ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvadas as hipóteses de causas processadas pela Justiça Comum Estadual. Parágrafo 1º. A descentralização de que trata o caput deverá ser feita de forma automática pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Caso o valor descentralizado seja insuficiente para o pagamento integral do débito, o tribunal competente, por intermédio de seu órgão setorial de orçamento, deverá providenciar, junto à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, a complementação da dotação descentralizada, da qual dará conhecimento aos órgãos ou às entidades descentralizadoras. Parágrafo 3º. Se as dotações descentralizadas referentes a precatórios forem superiores ao valor necessário para o pagamento integral dos débitos relativos a essas despesas, o tribunal competente, por intermédio do seu órgão setorial de orçamento, deverá providenciar a devolução imediata do valor. Deverá providenciar a devolução imediata do saldo da dotação apurada e, se for o caso, dos correspondentes recursos financeiros, da qual dará conhecimento aos órgãos ou às entidades descentralizadoras e às secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, respectivamente, exceto se houver necessidade de abertura de créditos adicionais para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Parágrafo 4º. As liberações dos recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias, descentralizadas na forma estabelecida neste artigo, deverão ser realizadas diretamente para o órgão setorial de programação financeira das unidades orçamentárias responsáveis pelo pagamento do débito, de acordo com as regras de liberação para os órgãos do Poder Judiciário previstas nesta lei e a programação financeira estabelecida na forma do disposto no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e serão informadas aos beneficiários pela vara de execução responsável. Parágrafo 5º. O pagamento da contribuição para o regime próprio de previdência do servidor público, decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor devidos pela União ou por suas autarquias e fundações, será efetuado por meio de programação específica no âmbito de encargos financeiros da União. Artigo 33. Até 120 dias após a data de publicação da Lei Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais, as unidades orçamentárias do Poder Judiciário discriminarão no CIAF a relação dos precatórios relativos às dotações a elas descentralizadas, de acordo com o disposto no artigo 32, na qual especificarão a ordem cronológica dos pagamentos, os valores a serem pagos e os órgãos ou a entidade em que se originou o débito. Parágrafo único. As unidades orçamentárias do Poder Judiciário deverão discriminar no CIAF a relação das requisições relativas a sentenças de pequeno valor e o órgão ou a entidade em que se originou o débito no prazo de até 60 dias, contado da data de sua autuação no tribunal. Artigo 34. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Advocacia Geral da União pelo prazo de 90 dias, antes do atendimento da requisição judicial, observadas as normas e orientações daquela unidade. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Advogado-Geral da União poderá incumbir os órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas que lhes são vinculados do exame dos processos pertinentes aos precatórios devidos por essas entidades. Artigo 35. Aplicam-se as mesmas regras relativas ao pagamento de precatórios constantes dessa seção quando a execução de decisões judiciais contra empresas estatais dependentes ocorrerem mediante a expedição de precatório nos termos do disposto no artigo 100 da Constituição. Artigo 36. Para fins de definição dos limites orçamentários, para atender ao pagamento de pensões indenizatórias decorrentes de decisões judiciais e sentenças judiciais de empresas estatais dependentes, os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, por intermédio dos órgãos setoriais de planejamento e orçamento ou equivalentes, encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, até 15 de junho de 2019, informações contendo a necessidade de recursos orçamentários para 2020, segregadas por tipo de sentença, unidade orçamentária, grupo de despesa, autor, número do processo, identificação da vara ou comarca
de trâmite da sentença, objeto da ação judicial, situação processual e valor. Parágrafo 1º. Para a elaboração das informações requeridas no caput, deverão ser consideradas exclusivamente 1. Sentenças com trânsito em julgado e em fase de execução, com a apresentação dos documentos comprobatórios e 2. Depósitos recursais necessários à interposição de recurso. Parágrafo 2º. A apresentação de documentos comprobatórios para as pensões indenizatórias decorrentes de decisões judiciais somente será necessária quando se tratar de concessão de indenizações ainda não constantes de leis orçamentárias anteriores. Seção 4. Dos empréstimos, dos financiamentos e dos refinanciamentos. Artigo 37. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos com recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social observarão o disposto no artigo 27 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os encargos financeiros não poderão ser inferiores à taxa referencial e a apuração será pro rata temporis. Parágrafo 2º. Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos financeiros, eventuais comissões, taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro, exceto as despesas de remuneração previstas no contrato entre o agente e a União. Artigo 38. Nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, as categorias de programação correspondentes a empréstimos, financiamentos e refinanciamentos indicarão a lei que definiu encargo inferior ao custo da captação. Artigo 39. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social dependem de autorização expressa em lei específica. Seção 5. Do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 40. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto no inciso 11 do caput do artigo 167, nos artigos 194, artigo 195, artigo 196, artigo 199, artigo 200, artigo 201, artigo 203 e artigo 204, e no parágrafo 4º do artigo 212 da Constituição, e contará, entre outros, com recursos provenientes. 1. Das contribuições sociais previstas na Constituição, exceto a de que trata o parágrafo 5º do artigo 212 e aquelas destinadas por lei às despesas do orçamento fiscal. 2. Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários da União. 3. Orçamento fiscal. E 4. Das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas, de órgãos, fundos e entidades cujas despesas integrem exclusivamente o orçamento referido no caput, que deverão ser classificadas como receitas da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Os recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 40 e a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 195, ambos da Constituição, no projeto de lei orçamentária de 2020 e na respectiva lei, não se sujeitam à desvinculação. Parágrafo 2º. Todas as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, inclusive as financeiras, deverão constar do projeto e na Lei Orçamentária de 2020. Parágrafo 3º. As despesas relativas ao pagamento dos benefícios assistenciais a que se refere o caput do artigo 40 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mantidas as suas fontes de financiamento, serão realizadas à conta do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 4º. Será divulgado, a partir do primeiro bimestre de 2020, junto com um relatório resumido da execução orçamentária, a que se refere o artigo 165, parágrafo 3º da Constituição, demonstrativo das receitas e das despesas da Seguridade Social, na forma do disposto no artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, do qual constará nota explicativa com memória de cálculo das receitas desvinculadas por força de dispositivo constitucional. Parágrafo 5º. Independentemente da opção de custeio ou investimento, as emendas parlamentares que adicionarem recursos a transferências automáticas e regulares a serem realizadas pela União e ente federativo serão executadas em conformidade com atos a serem editados pelo Ministério, pelos ministros de Estado, da Cidadania e da Saúde e publicados no Diário Oficial da União, como acréscimo ao valor financeiro. 1. Per capita, destinado à rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e constituirão valor a ser somado aos repasses para cumprimento de metas por integrantes da referida rede ou 2. Dos tetos transferidos à rede do Sistema Único de Saúde, SUS, e constituirão valor a ser somado
aos repasses para cumprimento de metas contratualizadas com integrantes do SUS. Parágrafo 6º. O disposto no item 2 do parágrafo 5º aplica-se às ações de aquisição e distribuição de medicamentos destinados ao controle e ao tratamento de doenças no âmbito de programas específicos de hemodiálise e hipertensão, bem como ao custeio de internações em unidades de tratamento intensivo. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. Os recursos derivados de emendas parlamentares que adicionarem valores aos tetos transferidos à rede do Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º deste artigo, quando se destinarem ao atendimento de consórcios públicos municipais, não ficarão sujeitos a limites fixados para repasses aos municípios sede das respectivas entidades. Parágrafo 9º. Os recursos derivados de emendas parlamentares que, nos termos do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º deste artigo, adicionarem valores aos tetos transferidos à rede do Sistema Único de Saúde, SUS, ficarão sujeitos quando o atendimento final beneficiar entidades privadas sem fins lucrativos que complementem o sistema de saúde na forma dos artigos 24 e 26 da Lei 8.080, de 1990, a demonstração de atendimento de metas. 1. Quantitativas para ressarcimento até a integralidade dos serviços prestados pela entidade, ou 2. Qualitativas cumpridas durante a vigência da contratualização, como as derivadas do aperfeiçoamento do procedimento ou de condições de funcionamento das unidades. Artigo 41. As ações e os serviços de saúde voltados para a vigilância, prevenção e controle de zoonoses, bem como de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos de relevância para a saúde pública, contemplarão recursos voltados ao desenvolvimento e ações e execução de ações, atividades e estratégias de controle de população de animais que devam ser executadas em situações excepcionais, inclusive com castração de animais e atenção veterinária. Artigo 42. Vetado. Seção 6. Do orçamento de investimento. Artigo 43. O orçamento de investimento previsto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição abrangerá as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, ressalvado o disposto no parágrafo 5º, e dele constarão todos os investimentos realizados, independentemente da fonte de financiamento utilizada. Parágrafo 1º. Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária, a que se refere este artigo, com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas atualizações, serão consideradas investimento exclusivamente as despesas com 1. Aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados aqueles que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros, valores do custo dos empréstimos contabilizados no ativo imobilizado e transferências de ativos entre empresas pertencentes ao mesmo grupo, controladas diretamente e ou indiretamente pela União, cuja aquisição tenha constado do orçamento de investimento. 2. Benfeitorias realizadas em bens da União por empresas estatais e 3. Benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. Parágrafo 2º. A despesa será discriminada nos termos do disposto no artigo 6º, considerando para as fontes de recursos a classificação 495, recursos do orçamento de investimento. Parágrafo 3º. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos: 1. Gerados pela empresa. 2. De participação da União no capital social. 3. Da empresa controladora, sob forma de A. Participação no capital e B. De investimentos. 4. De operações de crédito junto a instituições financeiras, A. Internas e B. Externas e 5. De outras operações de longo prazo. Parágrafo 4º. A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento original. Parágrafo 5º. As empresas cuja programação conste integralmente do orçamento fiscal ou do orçamento da Seguridade Social, de acordo com o disposto no artigo 5º, não integrarão o orçamento de investimento. Parágrafo 6º. As normas gerais da Lei 4.320, de 1964, não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento, no que concerne ao regime contábil, à execução do orçamento e às demonstrações contábeis. Parágrafo 7º. Excetua-se do disposto no parágrafo 6º a aplicação, no que couber,
dos artigos 109 e artigo 110 da Lei nº 4.320 de 1964 para as finalidades a que se destinam. Parágrafo 8º. As empresas de que trata o caput deverão manter atualizada a sua execução orçamentária no CIOP, de forma online. Seção 7. Das alterações na lei orçamentária e nos créditos adicionais. Artigo 44. As classificações das dotações previstas no artigo 6º, as fontes de financiamento do orçamento de investimento, as codificações orçamentárias e suas denominações poderão ser alteradas de acordo com as necessidades de execução, desde que mantido o valor total do subtítulo e observadas as demais condições de que trata este artigo. Parágrafo 1º. As alterações de que trata o caput poderão ser realizadas justificadamente se autorizadas por meio de 1. Ato próprio dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, para a abertura de créditos autorizados na lei orçamentária, no que se refere a GND 3, outras despesas correntes, 4, investimentos e 5, inversões financeiras no âmbito do mesmo subtítulo, e B, GND 2, juros e encargos da dívida, e 6, amortização da dívida no âmbito do mesmo subtítulo. 2. Portaria do Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, da Secretaria Especial da Descentralização e Desinvestimento do Ministério da Economia, no que se refere ao orçamento de investimento para a. As fontes de financiamento, b. Os identificadores de uso, c. Os identificadores de resultado primário, d. As esferas orçamentárias e as denominações das classificações orçamentárias, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal, e f. Ajustes na codificação orçamentária decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, desde que não impliquem mudança de valores e de finalidade da programação, e 3. Portaria do Secretário do Orçamento Federal da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. 3. Portaria do Secretário de Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, no que se refere aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para a. As fontes de recursos, inclusive as de que trata o parágrafo 3º do artigo 115, observadas as vinculações previstas na legislação. b. Os identificadores de uso. c. Os identificadores de resultado primário, exceto para as alterações do identificador de resultado primário 6, RP6, 7, RP7, 8, RP8 e 9, RP9. D. As esferas orçamentárias. C. As denominações das classificações orçamentárias, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal. E F. Ajustes de codificação orçamentária decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valores e de finalidade da programação. Parágrafo 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer na abertura dos créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2020, observado o disposto no artigo 58 e na reabertura de créditos especiais e extraordinários. Parágrafo 3º. As alterações das modalidades de aplicação serão realizadas diretamente no CIAF ou no CIOP pela unidade orçamentária. Parágrafo 4º. Consideram-se como excessos de arrecadação, para fins do parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, os recursos disponibilizados em razão das modificações efetivadas nas fontes de financiamento e de recursos, nos termos do disposto na alínea A do inciso 2 e da alínea A do inciso 3, respectivamente, ambos do parágrafo 1º, sendo consideradas receitas financeiras as modificações que envolvem fontes de recursos dessa espécie. Artigo 45. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares e especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional, também em meio magnético, por poder sem prejuízo do disposto no parágrafo 11 e no parágrafo 13. Parágrafo 1º. Cada projeto de lei e a respectiva lei deverão restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 41 da Lei 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. O prazo final para o encaminhamento dos projetos referidos no caput é 15 de outubro de 2020. Parágrafo 3º. Acompanharão os projetos de lei concernentes a créditos suplementares e especiais exposições de motivos circunstanciadas
que o justifiquem e indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos sobre a execução de atividades, projetos, operações especiais e seus subtítulos e metas. Parágrafo 4º. As exposições de motivos às quais se refere o parágrafo 3º, relativas a projetos de lei de créditos suplementares e especiais destinados ao atendimento de despesas primárias, deverão conter justificativa de que a realização das despesas objeto desses critérios não afeta a obtenção de metas de resultado primário previstas nessa lei. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de abertura de créditos adicionais à conta de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão informações relativas a 1. Estimativas de receitas constantes da Lei Orçamentária de 2020, de acordo com a classificação de que trata a linha A do inciso 3 do caput do artigo 8º. 2. Estimativas atualizadas para o exercício financeiro. 3. Parcelas do excesso de arrecadação já utilizadas nos créditos adicionais, abertos ou em tramitação. E 4. Saldos do excesso de arrecadação de acordo com a classificação prevista no inciso 1. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de abertura de créditos adicionais, a conta de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a 1. Superávit financeiro do exercício de 2019 por fonte de recursos. 2. Créditos reabertos no exercício de 2020. 3. Valores já utilizados nos créditos adicionais, abertos ou em tramitação. E 4. Saldo do superávit financeiro do exercício de 2019 por fonte de recursos. Parágrafo 7º. Para fins do disposto do parágrafo 6º, será publicado, junto com o relatório resumido da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre do exercício financeiro de 2020, demonstrativo do superávit financeiro de cada fonte de recursos apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, hipótese em que o superávit financeiro de fontes de recursos vinculados deverá ser disponibilizado em sítio eletrônico por fonte detalhada. Parágrafo 8º. As aberturas de créditos previstas nos parágrafos 5º e 6º para o aumento de dotações deverão ser compatíveis com a obtenção de meta de resultado primário fixada nesta lei, obedecidos os limites individualizados de despesas primárias a que se refere o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e observado o disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 9º. Na hipótese de receitas vinculadas, o demonstrativo a que se refere o parágrafo 7º deverá identificar as unidades orçamentárias. Parágrafo 10. Os créditos de que trata este artigo, aprovados pelo Congresso Nacional, serão considerados automaticamente abertos com a sanção e a publicação da respectiva lei. Parágrafo 11. Os projetos de lei de créditos suplementares ou especiais relativos aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União poderão ser apresentados de forma consolidada. Parágrafo 12. A exigência de encaminhamento de projetos de lei por poder constante do caput não se aplica quando o crédito for 1. Destinado a atender despesas com pessoal e encargos sociais, benefícios dos servidores civis, empregados e militares e aos seus dependentes, constantes da seção 1 do anexo 3, indenizações, benefícios e pensões indenizatórias de caráter especial e auxílios funeral e natalidade. Ou 2. Integrado exclusivamente por dotações orçamentárias classificadas com RP6 e RP7. Parágrafo 13. Serão encaminhados projetos de lei específicos quando se tratar de créditos destinados ao atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais, benefícios aos servidores civis, empregados e militares e a seus dependentes, constantes da seção 1 do anexo 3, indenizações, benefícios e pensões indenizatórias de caráter especial e sentenças judiciais, inclusive aquelas relativas a precatórios ou consideradas de pequeno valor. Parágrafo 14. Os projetos de lei de que trata o parágrafo 13 poderão ser integrados por despesas não relacionadas no referido parágrafo quando forem necessárias a manutenção do resultado primário ou dos limites individualizados de despesas primárias a que se refere o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 15. Nas hipóteses de abertura de créditos adicionais à conta de recursos de excesso de arrecadação ou de superávit financeiro, ainda que envolvam
concomitante troca de fontes de recursos, as respectivas exposições de motivos deverão estar acompanhadas dos demonstrativos exigidos pelos parágrafo 5º e parágrafo 6º. Parágrafo 16. Os projetos de lei de créditos suplementares ou especiais solicitados pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto se destinados a pessoal, benefícios aos servidores e aos seus dependentes, sentenças judiciais e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional no prazo de até 45 dias, contados da data de recebimento do pedido de alteração orçamentária pela Secretaria do Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 17. Na elaboração dos projetos referidos no caput, que envolvam mais de um órgão orçamentário, no âmbito dos poderes judiciário e legislativo e do Ministério Público da União, deverá ser realizada a compensação entre os limites individualizados para as despesas primárias para o exercício 2020, respeitado o disposto no parágrafo 9º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por meio da publicação de ato conjunto dos dirigentes dos órgãos envolvidos, em data anterior ao encaminhamento da proposta de abertura de crédito à Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Parágrafo 18. Caso os valores a serem calculados ultrapassem 20% das respectivas ações orçamentárias, deve ser apresentado, além das justificativas mencionadas no parágrafo 3º, relatório demonstrativo dos desvios ocorridos em relação aos valores projetados. Artigo 46. As propostas de abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2020, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 56 e do artigo 57, serão submetidas ao Presidente da República, acompanhadas de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos das anulações de dotações, observado disposto nos parágrafo 3º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 15 e parágrafo 18 do artigo 45. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere o caput, com indicação de recursos compensatórios dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, nos termos do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, serão abertos no âmbito desses poderes e órgãos, verificados os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia e do disposto no parágrafo 2º por atos. 1. Dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. 2. Dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E 3. Do Procurador-Geral da República, do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e do Defensor Público-Geral Federal. Parágrafo 2º. Quando a aplicação do disposto no parágrafo 1º envolver mais de um órgão orçamentário, no âmbito dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público da União, os créditos deverão ser abertos por ato conjunto dos dirigentes dos órgãos envolvidos, conforme indicado no inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 1º, respectivamente, no qual também deverá ser evidenciada a compensação de que trata o caput do artigo 27. Parágrafo 3º. Na abertura dos créditos na forma do disposto no parágrafo 1º, fica vedado o cancelamento de despesas financeiras para a suplementação de despesas primárias. Parágrafo 4º. Os créditos de que trata o parágrafo 1º serão incluídos no CIAF exclusivamente por intermédio da transmissão de dados do CIOP. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no caput, somente serão submetidas ao Presidente da República as propostas de créditos suplementares que cumpram os requisitos e as condições previstas na legislação em vigor para efeito de sua abertura e da execução de despesa correspondente. Artigo 47. Na abertura dos créditos suplementares de que tratam os artigos 45 e 46, poderão ser incluídos GNDs, além dos aprovados no subtítulo, desde que compatíveis com a finalidade de ação orçamentária correspondente. Artigo 48. Na abertura de crédito extraordinário, é vedada a criação de novo código e título para a ação já existente. Parágrafo 1º. O crédito aberto por medida provisória deverá ser classificado quanto ao identificador de resultado primário, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 6º. Parágrafo 2º. Os GNDs decorrentes de abertura ou de reabertura de créditos extraordinários durante o exercício poderão ser alterados justificadamente
antecipadamente por ato do Poder Executivo Federal para adequá-los à necessidade de execução. Artigo 49. Os anexos dos créditos adicionais obedecerão à mesma formatação dos quadros dos créditos orçamentários constantes na Lei Orçamentária de 2020. Artigo 50. As dotações das categorias de programação anuladas em decorrência do disposto no parágrafo 1º do artigo 46 não poderão ser suplementadas, exceto se por remanejamento de dotações no âmbito do próprio órgão ou em decorrência de legislação superveniente. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput as dotações das unidades orçamentárias do Poder Judiciário que exerçam a função setorial de orçamento quando anuladas para a suplementação das unidades do próprio órgão. Artigo 51. A reabertura dos créditos especiais, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição, será efetivada, se necessária, mediante ato próprio dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, após a primeira avaliação de receitas e despesas a que se refere o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, observado o disposto do parágrafo 4º deste artigo e no artigo 49. Parágrafo 1º. Os créditos reabertos na forma estabelecida neste artigo, relativos aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, serão incluídos no CIAF, exclusivamente por intermédio de transmissão de dados do CIOP. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o caput não se aplica ao orçamento de investimento. Parágrafo 3º. A programação objeto de reabertura dos créditos especiais poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2020, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias. Parágrafo 4º. A reabertura dos créditos de que trata o caput, relativa aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, fica condicionada à anulação de dotações orçamentárias relativas a despesas primárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020, no montante que exceder o limite a que se refere o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 52. Fica o Poder Executivo Federal autorizado a abrir créditos especiais ao orçamento de investimento para o atendimento de despesas relativas a ações em execução no exercício de 2019, por meio de utilização em favor da correspondente empresa estadual e da respectiva programação, de saldo de recursos do Tesouro Nacional, repassados em exercícios anteriores ou inscritos em restos a pagar no âmbito do orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Artigo 53. A reabertura dos créditos extraordinários, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição, será efetivada, se necessária, por meio de ato do Poder Executivo Federal, observado o disposto no artigo 49. Artigo 54. Ato do Poder Executivo Federal poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e nos créditos adicionais em decorrência de extinção, de transformação, de transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades e de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definida no parágrafo 1º do artigo 4º, inclusive os títulos, os descritores, as metas e os objetivos, assim como o detalhamento por esfera orçamentária, GND, fonte de recursos, modalidade de aplicação, identificadores de uso e de resultado primário. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 ou nos créditos adicionais, hipótese em que poderá haver, excepcionalmente, adequação de classificação funcional da esfera orçamentária e do programa de gestão, manutenção e serviço ao Estado, ao novo órgão. Artigo 55. Fica a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, autorizada a cancelar do orçamento de investimento os saldos orçamentários eventualmente existentes na data em que a empresa estatal federal vier a ser extinta ou tiver seu controle acionário transferido para o setor privado. Artigo 56. O Presidente da República poderá delegar ao Ministro de Estado da Economia as alterações orçamentárias previstas no artigo 44
4, parágrafo 1º, inciso 1, alíneas A e B, no artigo 46, caput, no artigo 48, parágrafo 2º, artigo 51, no artigo 52, no artigo 53, no artigo 54 e no artigo 61, parágrafo 2º, além da transposição, do remanejamento ou da transferência de recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição. Artigo 57. Os dirigentes sindicados, no parágrafo 1º do artigo 46, poderão delegar, no âmbito de seus órgãos, vedada a subdelegação, a abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2020 que contenham a indicação de recursos compensatórios nos termos do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, desde que observadas as exigências e as restrições constantes no artigo 46 desta lei, especialmente aquelas a que se refere o seu parágrafo 3º, bem como o parágrafo 18 do artigo 45. Artigo 58. As dotações destinadas à contrapartida nacional de empréstimos internos e externos e ao pagamento de amortização, juros e outros encargos, ressalvado o disposto no parágrafo único, somente poderão ser remanejadas para outras categorias de programação por meio de abertura de créditos adicionais por projeto de lei ou medida provisória. Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput poderão ser remanejados para outras categorias de programação no âmbito da abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2020 por ato próprio dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, observados os limites autorizados na referida lei e o disposto no artigo 46, desde que mantida a destinação, respectivamente, à contrapartida nacional e ao serviço da dívida. Artigo 58-A. Para fins do disposto nos parágrafo 10 e parágrafo 11 do artigo 165 da Constituição, considera-se compatíveis com o dever de execução das programações as alterações orçamentárias referidas nessa lei e os créditos autorizados na Lei Orçamentária de 2020 e nas leis de créditos adicionais. Parágrafo único. O dever de execução, de que trata o parágrafo 10º do artigo 165 da Constituição, não obsta à escolha das programações que serão objeto de cancelamento e aplicação por meio das alterações de que trata o caput, desde que cumpridos os demais requisitos referidos nesta lei.